quanto, por vezes, nós ficamos com a nossa identidade um tanto quanto fluida para que a gente satisfaça as impressões dos outros, aquilo que na sociedade seja melhor aceito. E a gente se mascara, a gente se esconde, acaba esquecendo direito quem nós somos. E eu me lembrei que há um transtorno de personalidade que tem esta característica, que é o transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Isso não significa dizer que a gente vai enquadrar todos os que têm dificuldade, né, de asseverar, de se assegurar da própria identidade, que seja borderline ou limítrofe. A gente sempre fala aqui que o nosso objetivo não é desenvolver diagnósticos, né, não é o nosso papel, mesmo porque a gente não tem acesso a essa entrevista com o próprio sujeito para poder fazer isso, né? Mas buscar desses elementos, né, dos conhecimentos hoje da psiquiatria, da filosofia, da psicologia, da psicanálise, recursos para nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Então a gente hoje vai estudar um pouco o transtorno de personalidade borderline para a gente saber a fundo como é esse conflito da perda da própria identidade e como que a gente então pode reconquistá-lo. Espero que todos possam entender, né, essa nossa abordagem. No livro Mentes que Amam Demais, O Jeito Borderline de Ser, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra, ela vai dizer que a personalidade é um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa apresenta ao longo de uma existência. É o resultado do que herdamos geneticamente dos nossos pais, que é conhecido como temperamento, com as experiências que adquirimos durante toda a vida, que nós chamamos de caráter. Bem se vê que a complexidade de uma personalidade é de tal maneira contundente que um simples sentimento pode ser capaz de desencadear uma cascata de atividades mentais. E quando um padrão sentir, pensar, agir, comportamental é apresentado por diversas pessoas de uma forma estatisticamente relevante na população em geral, passa a se delinear uma personalidade classificável. É verdade que todos nós passamos por momentos de explosões de raiva, de tristeza, impulsividade, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo de rejeição e insatisfação pessoal. Mas, de algum modo, na personalidade borderline, isso tudo está em operação ao mesmo tempo. Essa série de comportamentos disfuncionais acabam se apresentando de forma frequente, intensa e muito persistente, configurando, então, um transtorno de personalidade. Há uma espécie de excesso em tudo, um pensamento generalizado que acaba promovendo reações desproporcionais aos estímulos. E os borders, ou borderlines, acabam vivendo, na menção de doutora Ana Beatriz, no limite de uma certa hemorragia emocional. Para a psicanálise, a estrutura clínica de um borderline é a fronteira entre a neurose e a psicose. Daí eles serem chamados de limítrofes ou fronteiriços, porque eles têm uma identidade fluida, que acaba por apresentar sintomas de outros quadros psiquiátricos, inclusive transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade antissocial, transtorno depressivo, transtorno maníaco-depressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os quadros depressivos e eufóricos dos borderlines tendem a ser precipitados por eventos externos imediatos. É como se ele respondesse no momento, no calor do momento em que tal situação ocorra. Os borderlines têm sérias dificuldades de se autoavaliar, se tornando dependentes de referenciais externos de desempenho imediato. Então a gente pode imaginar como os borderlines não funcionam nas redes sociais. Tudo é motivo para terem uma explosão emocional
quase sempre irracional. As redes sociais afetam muito o temperamento dos borderlines e é importante, inclusive, que haja uma dose do seu uso para que haja um controle melhor da sua estabilidade emocional. Mas a questão central dos borderlines, ela está numa espécie de hiperatividade emocional ou afetiva, em que eles acabam capotando nas próprias emoções, nesse excesso de sentir, possuindo uma grande dificuldade de autopercepção, incluindo a autoimagem e a autoestima, vivendo o tempo inteiro no limite do desespero afetivo, frente à possibilidade de abandono e rejeição, com uma instabilidade afetiva, baixíssima autoestima e uma impulsividade descabida. As suas relações amorosas são sempre marcadas pela intensidade, pela dramatização e pela forte dependência afetiva. E em relação à própria identidade, os borderlines sempre se apresentam muito instáveis, sentindo-se sempre incompletos, esvaziados, num constante conflito consigo mesmos. Por essa razão, eles vivem numa busca desesperada para se encaixar em algum tipo de estereótipo. Então é muito comum a gente observar os borderlines mudando o cabelo com muita frequência, cor do cabelo, fazendo novas tatuagens, né? Mudando a forma como se maquiam, no caso de mulheres e de homens também, né? Que eventualmente gostem de utilizar maquiagens, mudando a forma de vestir, né? Mudando desses estereótipos. A patricinha, o roqueiro, o gótico, a rapper, né? Sempre com esses padrões que estejam ou não na moda, né? Isso não significa que determinadas formas, por exemplo, de se vestir excêntricas, né? O hippie, bocas de sino, precisem ser, né? Levar a pecha do borderline. Aquela pessoa que se veste de uma forma contrária ao que a moda está apresentando é borderline. Às vezes é apenas um estilo próprio que a pessoa constrói. Mas o que a gente está falando do transtorno de personalidade borderline é que pelo fato de não ter uma identidade, é bastante fluido. Hoje sou uma coisa, amanhã sou outra. Então esse vestir não é só uma forma de se trajar socialmente, né, de se apresentar, mas é também a forma como eu me vejo naquele momento. E amanhã eu posso me ver de uma forma completamente diferente. Então imagine a angústia desse ser, que não sabe quem é. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então essa volatilidade que marca a autoimagem dos borderlines faz com que essas pessoas sejam facilmente influenciáveis pelo ambiente, pelos outros ao redor. Tamanhas são suas incertezas e indecisões frente ao que diz respeito às suas próprias vidas. Então apresentam uma tendência de adquirir comportamentos, adquirir manias, né? Ou características físicas de pessoas com as quais convive de uma forma mais estreita, mais íntima, o que acaba representando uma grande frouxidão de suas identidades, que a gente chama de mimetismo, que diz respeito a esta cópia dos outros para poder se disfarçar, fugir de si mesmo, né? Não assumir a própria identidade. Eles possuem uma grande disfunção emocional, que diz respeito a uma hiperatividade emocional, com um excesso de sensibilidade e até de melindre, têm emoções dúbias ou conflitantes, ou amam ou odeiam. As relações, digamos assim, mornas, né, estáveis, para eles não são relações verdadeiras, fidedignas, né? A instabilidade afetiva, desencadeada por sentimentos de rejeição, abandono ou frustração, o humor e o equilíbrio emocional em constante oscilação, uma ira muito grande e inapropriada, uma grande agitação física, marcada por agressões físicas a si mesmos na forma de autoflagelo ou a terceiros, como destruição, quebra de objetos, sentimentos profundos de vazio e de tédio, sentimentos de ódio, ira, vergonha em relação a si mesmos.
Também possui uma grande disfunção no trato cognitivo, no que diz respeito a pensamentos paranoides e desorganizados, quadros desassociativos, um estado em que pensamentos, sentimentos e lembranças se mostram desconexos com a realidade em derredor, uma grande incapacidade de manter os pensamentos estáveis, dificuldade de aprender com as relações passadas, tem a ver com um profundo complexo de culpa, com um alto desamor, que leva a uma espécie de gozo pelo sofrimento, uma compulsão à repetição de padrões de vínculos afetivos que apresentem perfil muito semelhante aos seus ex-parceiros, mesmo que isso implique a sofrer imensamente outra vez. É como se o borderline se julgasse merecedor desse sofrimento. Tem uma autoimagem instável e com características extremas. No momento se acha o máximo, em outro momento se acha um nada, sem uma clara percepção de quem realmente são e como se apresentam. Também tem sentimentos crônicos de vazio, pensamentos antecipados de abandono, costumam ruminar incessantemente a possibilidade de uma possível separação se estão com alguém e, em geral, num mecanismo de autossabotagem, tem a tendência de terminar os seus relacionamentos antes de uma ação dos seus parceiros. Um temor excessivo de sofrer rejeição, são extremamente inseguros, mesmo que não exteriorizem isso. Seus objetivos e valores sempre acompanham suas instabilidades emocionais e afetivas, tendem a conseguir então um bom desempenho profissional quando estão bem estáveis afetivamente nas suas relações interpessoais. O mesmo vale para as suas realizações pessoais, não suportam ficar sozinhos, em geral precisam o tempo todo de parceiros amorosos para que eles possam se sentir completos, com uma grande dificuldade de concentração com seus pensamentos, tendendo a seguir um padrão rígido, inflexível e impulsivo. Os pensamentos sempre envoltos em autorreprovações e autocríticas, com baixa tolerância à frustração. Então, além disso, possuem uma disfunção comportamental com uma grande necessidade de controle externo, padrões de aparência oscilante, níveis de energia física incomuns, que se manifestam em explosões inesperadas de impulsividade, brigas e conflitos frequentes, sobretudo nas relações mais íntimas, um comportamento recorrente de automutilação e tentativas de suicídio, relações interpessoais intensas e muito caóticas, dependência excessiva dos outros, dificuldades no trato pessoal. É mais fácil conservar, inclusive, as relações interpessoais, desde que estejam num nível superficial, tendência ao isolamento, chantagens emocionais constantes e grandes atos de irresponsabilidade, e um comportamento paradoxal em suas relações interpessoais. Além disso, também possuem uma disfunção pessoal, uma sensação imensa de vazio e solidão, frequente comparação aos outros, com uma visão autodepreciativa, dificuldade em expressar suas necessidades e sentimentos, e a facilidade em serem influenciados e manipulados, o que é um prato cheio, por exemplo, para perfis com um transtorno narcisista patológico, e tem também uma grande tendência de manipular pessoas ao redor para ter o controle externo das situações, estilo de se vestir variável e instável, bem como acontece com os seus afetos. Então, todas essas características do transtorno de personalidade borderline nos mostram quanto que a impulsividade e irritabilidade, pontos nevrálgicos de acesso da fúria dessas personalidades, é capaz de desencadear diversos sentimentos negativos, como desaprovação, impaciência, irritabilidade, desatenção, negligência, tristeza, mágoa, abandono, rancor, negação, substituição. Eles, em geral, têm uma linha de pensamento bastante confusa. E a família, às vezes, por não conhecer as características, né, deste transtorno, acabam entendendo como pessoas rebeldes, maldosas, abusadas, mal educadas, ingratas, devido ao seu comportamento hostil e explosivo. Mas essas são características de grande instabilidade emocional, hiperreatividade, dependência afetiva, temor exagerado de serem abandonados,
comportamento de risco, como a gente já conversou aqui, né? Porque vivem essa avalanche mental de emoções intensas, reais ou imaginárias, na busca constante e insaciável de afeto, fazendo de tudo por chamar a atenção, o que não é ser mimado, mas um transtorno de personalidade muito sério, com alto risco de suicidalidade.